Diz assim, Gênesis 28, 10 a 22. Partiu, pois, Jacó de Bersaba e se foi em direção a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, dilatar-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que tenho te falado. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna, derramou-lhe azeite em cima, e chamou aquele lugar Betel, porém o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesse caminho que vou seguindo, me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tem posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quero ler aqui a parte B do verso 17, repetir a leitura, que diz assim: Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Obrigado, Pai, pela tua palavra linda, que através dela o Senhor fale aos nossos corações neste momento, usando o teu servo como instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que experiência maravilhosa que Jacó teve, né? Uma experiência com Deus na sua caminhada. E essa experiência Deus quer trazer para nós aqui nesta manhã, de uma forma ilustrativa, trazendo-nos também a esta experiência desta casa que se chama Casa de Deus. Alguém já vai dizer assim: pastor, é muito comum a gente ouvir hoje que a respeito do templo, né, que nós somos templo e não esse templo aqui, nós somos casa do Altíssimo e não essa casa aqui, e realmente a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas também neste lugar, no decorrer dos séculos, desde o judaísmo até o cristianismo, todas as casas que foram erguidas foram chamadas de casa de Deus ou de casa de oração. Por quê? Porque onde houver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali Ele está. Esse momento em que Jacó está aqui, não era um templo como esse. Aliás, não tinha templo. Ele fez daquele local um templo de adoração a Deus. Ele ergueu através de uma pedra uma coluna, um altar em adoração a Deus, porque ele reconheceu a presença de Deus ali. Ele disse: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, porque se Deus está aqui, esse aqui é o lugar de adoração a Deus. Há casas de Deus espalhadas por todo o mundo afora, graças a Deus por isso. Lugares de adoração, lugares de celebração, lugares onde 2, 3 ou mais pessoas se reúnem em adoração ao nome que Deus exaltou sobre todo nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma coisa importante nós entendermos é que a casa de Deus é um lugar que promove a comunhão entre o homem e Deus. Quando nós olhamos aqui a visão que Jacó teve, o sonho, a casa de Deus é um lugar onde
nós temos visões dadas por Deus, nós vemos o invisível. Quantas vezes estamos reunidos no local aqui, Deus fala profundamente em nosso coração, e nós vemos aquilo que está além das nossas circunstâncias, além daquilo que está palpável, os nossos olhos se abrem, e nós conseguimos ver além das circunstâncias, dos problemas que nós estamos vivendo. Jacó viu o invisível, e é na casa de Deus que Deus revela o invisível para nós e alcançamos promessas. Quando Deus olha para Jacó, e quando Jacó vê assim naquela escada Deus falando, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E é interessante que daqui a um tempo vai dizer também: eu sou o Deus de Jacó, porque agora, nesse momento aqui, Deus fez promessas para a vida de Jacó. A minha vida, a sua vida, o futuro que nós temos não é igual ao que vivemos hoje. Deus tem promessas para a minha vida e para a sua vida. Deus tem coisas maiores para fazer através da minha vida, da sua vida. E quando nós reunimos em lugares como esse, em adoração a Deus, nós ouvimos Deus fazer promessas na nossa vida, falar aos nossos corações, através das palavras, através dos louvores, e nós conseguimos então ouvir a voz de Deus. A gente pode dizer que há uma escada que liga a igreja aos céus. Inclusive Deus disse para Pedro, representando a igreja, que ligares na terra será ligado no céu, o que for desligado na terra será desligado no céu. E nessa escada eu gosto de pensar que nós galgamos os degraus da santificação. É através da escola bíblica dominical, através de reuniões como esta aqui, que nós vamos aprendendo mais de Deus, saímos renovados, fazemos votos e vamos vivendo uma vida cada vez mais próxima de Deus através da santificação. Galgamos, subimos degraus da fé em Deus, com experiências cada vez mais profundas com Deus, com melhorias na nossa vida para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, com realizações de Deus com a nossa vida. Jacó olha e vê naquela sua visão anjos subindo e descendo, essa interação entre céus e terra. A vida cristã é assim. A pessoa sem Deus, ela acha que só tem essa vida aqui, então ela resolve tudo dentro da esfera humana. Se você for consultar com um psicólogo que não crê em Deus, ele vai com certeza trabalhar o seu emocional, ele vai trabalhar o seu racional, mas ele vai ter um limite. Mas se você vai a alguém que conhece a Deus, ele vai identificar algo espiritual também para te ajudar, porque ele reconhece que entre céus e terra existe uma grande interação, há um movimento constante. A Bíblia diz que os anjos, eles são emissários de Deus, eles estão aqui a serviço do povo de Deus. Eles estão aqui nesse lugar, eles estão sob o comando de Deus, agindo na minha vida e na sua vida. A presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar não é uma reunião de clube, não é uma reunião social apenas, é uma reunião onde há interação entre os céus e a terra. E na casa de Deus existe um fundamento, e é isso que nós estamos aqui simbolicamente fazendo nesta manhã, quando vamos lançar aqui a pedra fundamental. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. E o outro fundamento, diz o apóstolo Paulo, não pode ser colocado no lugar disso. Nós somos pedrinhas, nós somos tijolos nessa grande construção. Mas o fundamento, a pedra angular, a pedra principal é Jesus. Jacó, ele vai lá e encontra uma pedra. Daquela pedra ele faz dela um travesseiro. Não é um travesseiro muito macio, como os irmãos, né? A gente tem hoje. Era uma pedra para ele levar na sua cabeça do solo. Mas aquela pedra que lhe serviu de travesseiro, ela também foi erguida como uma coluna, como um altar, como um lugar de adoração, onde foi derramado o óleo, onde foi feito ali a unção. O que é isso para nós? Irmãos, o fundamento da igreja, que sou eu e você, a nossa vida é Jesus. Nele nós descansamos, ele é o nosso travesseiro. Nós aprendemos a descansar as nossas lutas, os nossos dissabores, as nossas dificuldades em Deus. Ele renova as nossas forças a cada manhã. Nós não somos consumidos pela sua misericórdia, e nele
nós podemos descansar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Mas Ele também é o altar da adoração. E é nele e é através dele que nós adoramos a Deus. E a nossa adoração não chega ao Pai se não for por meio de Jesus, de uma vida transformada em Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja. E o óleo ali representa o Espírito Santo. Ele presente nesse lugar. Porque Jesus, quando subiu aos céus, Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo. Ele vos lembrará essas coisas que eu vos ensino, esses fundamentos que eu vos ensino, e vos ensinará muito mais. Hoje nós vivemos um tempo que, quanto carecemos do Espírito Santo diante de tantas coisas que estão surgindo aí no mundo, de tantas filosofias, de tantos fundamentos, e precisamos estar fundamentados na palavra, no entendimento do Espírito, que é a sua palavra. A casa de Deus é um lugar de despertar. Jacó despertou-se daquele sonho, daquela visão, e ele viu o que ele não via, e ele descobriu o que ele não sabia. Ele disse: Deus está nesse lugar e eu não sabia. A casa de Deus é um lugar de descobertas. Quando nós vemos aqui a essas reuniões, nós temos que sair daqui sabendo mais, não apenas por um intelecto e de conhecimento maior, mas por uma vida prática da gente estar aprendendo. A Bíblia nos narra a história de Jó, que era um homem crente, religioso, um servo de Deus, que temia Deus, se desviava do mal, mas Jó ainda assim precisava aprender de Deus. Tanto que ao final do seu livro ele diz assim: antes eu ouvia falar de ti, mas agora eu te vejo, eu te conheço. Jó cresceu. Não há nenhum cristão que possa dizer: eu já sei o suficiente, não preciso mais ir à escola bíblica dominical, não preciso mais ir aos cultos, ouvir a palavra. Com tudo que eu sei, já posso ser um crente em casa. Está iludido, está desagradando a Deus, porque aquele que conhece a importância da casa de Deus sabe que precisa estar lá para conhecer mais, para aprender mais, para saber aquilo que ainda não sabia, para ver Deus neste lugar e para fazer votos diante do Senhor. Lá nos versos 20 a 22, Jacó fala que faz os votos diante de Deus. Ele diz que se o Senhor o guardasse, se o Senhor fosse com ele, se o Senhor lhe desse o que investir, se o Senhor lhe conduzisse em todo o processo até a sua chegada, então o que ele falou? Ele ergue aquela coluna lá e ele diz assim: olha, eu vou consagrar a minha vida ao Senhor. Ele encerra dizendo: e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó fez votos diante de Deus. Nós, como cristãos, precisamos fazer votos de serviço ao Senhor, votos de dons espirituais, votos de tempo que precisamos dispensar a obra do Senhor, votos dos nossos bens a Deus. Que maravilha! Nós temos aqui um templo novo, que já pela fé já está concluído. Dia 21 de setembro vamos inaugurar. Que maravilha! Mas tudo isso se concretiza também através dos dízimos de cada um, das ofertas de cada um, da fidelidade de cada um, dos votos de cada um na esfera financeira e em todas as áreas da nossa vida. Porque o preenchimento de todas essas bancadas e carteiras que vão ser colocadas aqui, além desses bancos que hoje já preenchemos, vai pelos votos que fazemos, que Deus faz através de nós, de ganharmos nosso vizinho, nosso colega de trabalho, nosso parente, de falarmos de Jesus ao nosso próximo, de discipularmos, de amarmos, de servirmos na obra do Senhor. A manutenção dessa obra depende da voluntariedade, do voto de cada um de nós em servir na obra do Senhor. O templo, irmãos, ele é santificado como casa de Deus. Esse lugar que é um local para adoração a Deus, pois que Deus está aqui. Mas a igreja é a casa de Deus. A igreja de Cristo somos nós. Você é casa de Deus. A sua casa é uma casa de Deus. Então, assim como nós vamos lançar aqui nesta manhã essa pedra fundamental com alguns elementos simbólicos
que representam aqui a presença de Jesus através da sua palavra, a minha vida, a sua vida precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Temos que ser como o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Há uma coluna dentro de mim, há uma coluna dentro de você, há um altar dentro de nós, há um fundamento dentro de nós, há algo que está aqui fundamentado, e é a palavra de Deus, para que assim como Jesus foi tentado no deserto, possamos sempre responder pela palavra, está escrito, e vencermos todas as tentações por meio desse fundamento que é a palavra. Na minha casa, na sua casa, embora a gente não faça cerimônias como essa que nós estamos fazendo aqui, mas as nossas casas, os nossos lares precisam ser consagrados a Deus, através daquilo que nós falamos, através dos nossos relacionamentos. Os vizinhos precisam saber e conhecer que há ali uma família fundamentada na palavra de Deus. Se ouvem louvores e não xingamentos, estão se enchendo do Espírito e não se embriagando com o vinho, estão lá num relacionamento fundamentado na palavra de Deus, na vontade de Deus, e não algo que vai se desfazer daqui a pouco. Os nossos lares precisam estar fundamentados. Talvez a gente precise, talvez você precise fazer algo como eu e já tantas pessoas já fizeram. Às vezes quando se constrói uma casa, ou quando se vai morar numa casa, você acabou de ganhar, você reúne e vai lá nos cômodos e ora e fala bem assim: Senhor, esse lugar é consagrado. Essa televisão, esse computador, essas coisas são consagradas a Ti. Mas sobretudo as nossas vidas são consagradas ao Senhor para o uso disso, para a glória do Teu nome. Portanto, que a cerimônia desta manhã não seja apenas para esse local aqui que nós estamos construindo, mas que a cerimônia desta manhã sirva para que a nossa vida seja edificada no Senhor, fundamentada no Senhor, para que a gente possa avançar como igreja de Cristo, como casa de Deus, escondendo a palavra de Deus em nosso coração para não pecar contra Deus. Eu não sei quantos já participaram de uma cerimônia de pedra fundamental, mas o que nós fazemos aqui é um ato simbólico. Quando nós vamos aqui, daqui a pouco nós pedimos a alguns professores, alguns representantes de ministérios que vão trazer também algo do seu ministério, que nós vamos colocar ali, é uma revista, é alguma coisa, porque o ensino da palavra é fundamento para a igreja. Então os professores da EBD que vão estar aqui com a sua revistinha mostrando, é um ato simbólico. A igreja está aqui para ensinar a palavra de Deus. Vai ter a Bíblia, porque a Bíblia, nós cremos, é a palavra de Deus, e não há outro livro que seja a palavra de Deus. E a igreja de Cristo precisa ser fundamentada não na palavra do pastor, não na vontade de A ou B, mas na palavra de Deus. Ela precisa ser examinada, ela precisa ser conhecida. Como os bereanos, nós precisamos examinar para que aquilo que é pregado no púlpito se condiz realmente com a palavra de Deus. O crente precisa amar, precisa conhecer, precisa comer a palavra de Deus. E esses elementos podem de serviço também. A gente parou algumas coisas aqui para a gente colocar ali como algo de que a gente está aí servindo na obra de Deus, material de evangelismo, porque significa que essa igreja está indo aos perdidos para proclamar o nome do Senhor Jesus. Eu quero exatamente convocar agora a isso. Eu quero fazer uma oração e colocando a nossa vida no altar de Deus. E logo após, nós vamos cantar um louvor. Logo em seguida, nós vamos fazer o lançamento da pedra fundamental. Mas eu quero que você ore comigo. Feche seus olhos nesse instante. Jacó teve uma experiência com Deus. Qual a sua experiência com Deus neste lugar? Qual é a experiência que você tem tido com Deus na tua casa, na tua alma? Que não seja uma experiência religiosa apenas, que você veja o invisível, que possa interagir entre os céus e a terra, possa fazer votos e receber promessas de Deus. Ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti em oração neste momento, porque, ó Deus, nós cremos que este lugar aqui ele está sendo construído, ó Deus, de uma forma e com um propósito especial.
um lugar de reunir adoradores a Ti, um lugar de engrandecer o Teu nome, um lugar, ó Pai, onde a gente possa aqui estar sendo edificada como igreja do Senhor Jesus. Mas também, ó Deus, quando nós saímos daqui nas celebrações e vamos para as nossas casas, os nossos trabalhos, para as escolas, para as ruas, aonde estivermos, tenhamos experiências profundas com Deus e ergamos altares ao Senhor, e no poder do Teu Espírito, ó Pai, possamos, ó Deus, santificar o lugar onde andarmos com a presença do Senhor. Santifica a nossa vida, que a cada dia possamos subir degraus na santificação, estando mais próximo do Senhor, que é santo, santo e santo. Ó Deus, toma-nos com o Teu poder, com a Tua graça, e que mais, ó Deus, do que o lançamento simbólico aqui da pedra fundamental, haja, ó Deus, nas nossas vidas o fundamento que é Jesus Cristo, que é a Tua palavra, nos norteando, nos direcionando, nos guiando em tudo em nossa vida. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Nós vamos cantar o segundo cântico, Jesus que crônicos, cantarmos, irmãos, sabem de